Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje, há 58 dias das nossas eleições. E assim como acontece em todas as sociedades do mundo civilizado que escolheram a democracia como sistema político, de tempos em tempos, os povos são chamados para elegerem, através do voto, quem serão os seus governantes. E esses, uma vez eleitos, eles estão sujeitos ao escrutínio, à análise, à observação, à crítica da sociedade de uma maneira geral. Vai se analisar se aquele governante está agindo com honestidade, se ele está agindo sem honestidade, se ele está fazendo alguma coisa errada ou não, se ele está cumprindo as promessas e se ele, do ponto de vista do caráter, está se comportando de uma forma correta, de uma forma que a sociedade esperava que ele fizesse. No Brasil, assim como em outras sociedades, nós também analisamos os nossos governantes. Isso é absolutamente natural. Só que quando nós analisamos a figura do presidente da República, além de analisar aspectos de natureza política, a gente não tem como escapar de fazer algumas análises sobre o campo psiquiátrico, o campo do caráter, o campo da psicologia. E aí tem uma coisa muito séria que vai acontecer no dia 2 de outubro aqui no Brasil. De todo mundo que irá às eleições aqui no Brasil, que escolher os seus candidatos, uma coisa a gente vai concluir ao final. Quem estiver decidido a votar no presidente da República está votando numa pessoa que tem um problema de idiotia muito grande. E aí, gente, não é, por incrível que pareça, não é uma crítica pessoal. O que a gente vê o presidente da República do nosso país fazendo todos os dias causa uma grande interrogação nas nossas cabeças quando a gente vê alguém que, mesmo diante de uma situação de idiotia profunda, de insanidade, de mau caratismo, essa pessoa resolve, no dia do seu voto, dedicar ali mais uma confiabilidade naquele candidato para que ele fique mais 4 anos no poder. Será que essas pessoas não estão vendo que na sociedade real o Brasil está perdendo, o povo brasileiro está perdendo, o povo brasileiro está ficando mais pobre? Se você perguntar para um eleitor de Bolsonaro o que é que melhorou na vida dele nesses últimos 3 anos e meio, a saúde do nosso país melhorou, a educação melhorou, a situação econômica das famílias melhoraram, as pessoas estão tendo uma ascensão social, as pessoas estão menos endividadas, as pessoas estão conseguindo viajar mais, trocar os seus bens móveis, enfim. As pessoas que estão numa condição de miséria no nosso país, elas mudaram de classe social, elas saíram da miséria, ou a gente teve um fenômeno contrário, a gente teve mais pessoas caindo nesse abismo da miséria, que também é o abismo da ignorância. Pois bem, mas o que é que está acontecendo? Quais são os últimos fatos que estão se dando aqui no Brasil? E o que a gente pode dizer das pessoas que ainda querem votar em Bolsonaro? Pois bem, vou conversar com vocês sobre essas questões, mas antes de mais nada, se você está chegando agora no nosso portal, convido você a se inscrever aqui. Você que é muito bem-vindo, nosso portal está crescendo a cada instante, é muito legal isso, a participação de todos vocês, mande seus comentários, enfim, seu joinha que é muito importante e participe dos nossos chats que eu tenho aberto sempre entre 5 horas, 5h30, exceto quando eu tenho algum problema técnico e eu não consigo entrar com vocês ao vivo para bater um papo, mas normalmente eu estou aqui com vocês, tá bom? Então vamos seguir em frente aqui com os nossos temas. Gente, para começar, a agenda do presidente da República, Hoje, o presidente da República teve 3 eventos, 3 fatos da sua agenda. Em primeiro lugar, um culto da Santa Ceia da Frente Parlamentar Evangélica. Culto da Santa Ceia é um negócio impressionante, É o único segmento que o Bolsonaro está tentando ainda manter algum tipo de apoio, porque em todos os outros segmentos da sociedade organizada, ele está absolutamente sendo considerado aquilo que eu estou dizendo para vocês na abertura do nosso papo aqui, um idiota. Claro que ninguém vai colocar isso numa nota pública, mas quando a gente analisa alguns comportamentos, não tem como a gente fugir disso, Pois bem, culto de Santa Ceia da Frente Parlamentar Evangélica. Depois o encontro com o ministro da Justiça e depois o encontro com o subchefe de assuntos jurídicos. Todos os dias o Bolsonaro está se reunindo com gente da área jurídica, todos os dias. Isso acentua a sua extrema preocupação com o seu futuro, que está sendo verbalizado por ele todos os instantes, Ele fala que não vai ser preso, que vai dar tiro, enfim,
que só Deus tira ele da cadeira. Então ele fica dizendo essas bravatas todas e talvez ele não tenha percebido que ele é um grande fantoche, né? Assim como nas organizações criminosas que sempre se utilizam de figuras ingênuas, de figuras também com algum tipo de idiotia, né? E que na linguagem popular do crime eles são classificados como os buchas, é aquele que quando a polícia chega, todos os espertos fogem e o bucha acaba sendo preso. E o bucha é orientado, inclusive, a assumir todos os crimes da organização criminosa. O presidente da República ele não percebeu ainda que ele é o bucha. Mas, assim como acontecem com os buchas, o destino dele não será nada fácil, né? Por mais que muitas pessoas estejam apaixonadas ainda, acreditando que ele tem algum tipo de qualidade que ele não tem. Ou pessoas também que desenvolvem algum tipo de problema, de idiotia, e se conectam com o presidente da República, aí fica a coisa complicada, né? E, mais uma vez, gente, não é nenhum tipo de ofensa, né? Porque ofender é fácil, né? Mas quando você ofende, você cria um obstáculo muito grande na audição daquilo que você está falando, que a pessoa não quer mais escutar, porque ela parte da ideia que você está agredindo. E aí, no caso, como eu digo, né, não é uma agressão. Eu como cidadão, você como cidadão, nós temos o direito de avaliar os atos dos governantes do nosso país. E a idiotia está muito grande e não é só com o atual presidente da República, não. Então ele está preocupado com essas situações todas aqui e pouquíssimos compromissos. Agora vamos falar aqui de um fato aqui que denota uma idiotia que é absolutamente contagiosa, né? Que é o fato do presidente da República estar enfiando as Forças Armadas nesse processo de idiotização. O idiom, como diria Aristóteles, né, tem um outro sentido, é o cara que não se envolve com os problemas da sociedade, da polis. É o cara que está fora desse mundo, né? Então, portanto, é o cara que não atua em absolutamente nada. Então, portanto, nesse conceito aí filosófico, o idiota seria o idiom, o cara meio alienado. Mas no caso nosso aqui, a coisa é além do Aristóteles, né? Quando a gente vê esse tipo de fala aqui do presidente da República. Acompanhe, gente. Das Forças Armadas, a gente falar duas mais importantes. Primeiro é a verificação de urna no dia das eleições. Ele está dizendo aqui de propostas das Forças Armadas, que seriam duas, mas eu acho que ele só falou uma aqui, que é um negócio de uma idiotia. Eu estou falando muito essas palavras hoje, né? Tomara que o YouTube aqui não tire aqui nosso programa, não faça um corte, né? Mas é demais, cara. Ele dizendo aqui que uma proposta absurda. Vocês vão ver aqui, de gravar o eleitor fazendo o seu voto no dia. Vamos lá. Não adianta você verificar a urna, como eles querem, uma semana antes. A verificação no dia das eleições. E seriam, segundo a lei, né, podemos pegar 600 urnas e checar nesse dia. Poxa, aí você, com 600 urnas, são quase 500 mil do Brasil. É uma boa amostragem. Como é que é feito esse teste? Começou a votação agora. Essa uma das 600 vai para um canto, é posta uma reserva no lugar daquela, e nesse lado de cá, as pessoas vão votando, sabendo que estão sendo filmadas. Olha, você vai ser filmado agora, você quer votar aqui aleatoriamente, em quem você quiser, independente da sua vontade, né? Esse ou aquele candidato, a pessoa topa, então elas são filmadas. São filmadas. E no final do dia, com esse filme pronto, você vê quem aquela pessoa digitou, foi tantos votos por Nix Lorenzoni, por exemplo. Então vai ter que aparecer tantos por Nix, tanto por Heinz, tanto por um deputado federal, por um deputado estadual, sem problema nenhum. Aí eu pergunto para vocês, por mais bolsonarista, por mais apaixonado que o eleitor seja, dá para a gente dizer que isso não é uma ideia absolutamente idiota, além de ser ilegal, né? Porque a Constituição Federal diz que o voto no Brasil ele é exercido democraticamente, universalmente, mas ele é secreto. Ele não pode ser visualizado, ele não pode ser percebido por terceiros. Então, onde é que se encaixa essa ideia genial do presidente da República que está arrastando outros tantos na sua onda, né? E aí, em função da sociedade estar percebendo isso como um ato de desespero para ele escapar da polícia, para que o bucha não seja sacrificado no final, ele está perdendo cada vez mais apoio. Ontem, quarta-feira, a gente vê a seguinte notícia aqui. Após banqueiros, representantes do agronegócio também saem em defesa do sistema eleitoral.
O agro era um dos poucos setores que ainda não tinha aderido aos manifestos em defesa da democracia, que fazem frente aos ataques de Bolsonaro e ameaças do presidente à realização das eleições. Essa notícia está no portal do Fórum. E eles vão dizendo aqui, nessa quarta, a Coalizão Brasil, Clima, Florestas e Agricultura, que reúne 300 representantes dos setores do agronegócio, financeiro, empresas, sociedade civil e academia, divulgou uma carta em defesa da democracia e do sistema eleitoral brasileiro. O Bolsonaro está ficando, então, absolutamente isolado. Ele só está ali com seus puxa-sacos mais próximos, né? E algumas pessoas que se identificam no campo da idiotia e os espertos que estão lucrando ao final. E uma das situações mais abjetas que o presidente da República, nas suas idiotias, está fazendo a serviço dos bandidos, dos gangsters, foi o que ele assinou ontem aqui no Brasil, que foi a possibilidade dos bancos emprestarem dinheiro para as pessoas que estão em estado de miséria, estado de necessidade e que têm o auxílio emergencial como única alternativa para escaparem dessas situações. Os aposentados, pessoas com deficiência, enfim. E o Bolsonaro simplesmente autorizou que os bancos agora passem a ser sócios das pessoas que estão nesse estado, uma vez que eles vão emprestar um dinheiro para as pessoas, mas elas vão cobrar, esses bancos vão cobrar 80% ao ano de juros. Ou seja, o dinheiro que era destinado para programas sociais importantes, emergenciais, agora será abocanhado em grande parcela pelos bancos. Então, o Bolsonaro está a serviço dos bancos ou não está? Está a serviço de Paulo Guedes ou não está? Ele fala que os bancos perderam muito dinheiro com o Pix, mas comparado com o que os bancos estão recebendo por outras vias, o Bolsonaro está sendo o Papai Noel dos banqueiros aqui no Brasil. E aí a gente vai vendo essa discrepância entre os idiotas e os gangsters. A gente vai vendo aqui a fala do Paulo Guedes ontem, se autoelogiando, dizendo que o governo está indo muito bem. Gente, como está dando para mostrar os vídeos para vocês hoje, eu vou colocar o áudio só um pedacinho aqui, tá? Vamos lá. Populismo fiscal. Chegou no fim do ano, o primeiro superávit desde 2013. Cadê o populismo fiscal? Onde é que está o populismo fiscal de um governo que, pela primeira vez desde 2013, gera um superávit? E aí ele foi falando, ele foi dizendo que é claro que ele estava fazendo essa palestra no XP Investimentos, né? Então, quando ele vai fazendo o seu autoelogio diário, tem um problema, né? Onde é que está o povo no meio dessa equação? O povo está ficando cada vez mais pobre, as classes médias do Brasil estão ficando cada vez menos médias e cada vez mais pobres. Os pequenos empresários, os comerciantes, os profissionais liberais estão todos passando muito sufoco. As pessoas, as famílias que têm o seu filho entregando comida em bicicleta, em motocicleta, que ficam rodando pela cidade para cima e para baixo, as famílias que foram jogadas para aplicativos de automóveis, de todo tipo de serviço, que não tem tipo nenhum de garantia social, nenhum tipo de garantia do seu futuro, essas pessoas melhoraram o que nas suas vidas? Mas o Paulo Guedes fica utilizando ali de contabilidades fiscais que não atingem o povo brasileiro como mérito desse governo, como uma situação de muita... como se fosse um grande significado que o Brasil está avançando por um lado melhor, né? O que nós sabemos que não está, infelizmente. E aí a gente vai vendo essas notícias. Bolsonaro sanciona consignado para beneficiários do Auxílio Brasil. Gente, era muito importante que os partidos políticos entrassem junto ao Supremo Tribunal Federal, até o OAB entrasse também, outra entidade, a Procuradoria-Geral da República, essa a gente tem que esquecer, né? Tem um capítulo do seu Augusto Aras e da senhora Lindora que merece um papo especial que eu vou fazer aqui com vocês, porque me ocorreu uma interrogação. Como é que foi, só fazendo um parênteses aqui, né? Como é que foi a vida profissional da senhora Lindora e do senhor Augusto Aras? Se eles se comportaram com outros criminosos, outros acusados, outros investigados, como eles se comportam em relação ao presidente da República, dá para a gente cravar com 100% de acerto que nunca nenhuma dessas pessoas foi para a cadeia. É uma Procuradoria-Geral da República que não denuncia ninguém. Simplesmente funciona como o para-raio final, o muro de contenção. Os advogados de defesa pagos pelo povo brasileiro para justamente não mandarem ninguém para a cadeia.
Essa é apenas uma perspectiva. Eu vou dar uma investigada melhor para a gente ver se existe uma contradição no comportamento desses personagens. Se contra pobres eles têm uma caneta dura e contra os criminosos, contra os vigaristas, contra os bandidos maiores da República, eles têm outro tipo de filtro, né? Pois bem, então foi esse parênteses aqui. E aí, para finalizar dentro desse caminho todo que eu estou falando para vocês da idiotia, tenho aqui o editorial hoje do Estado de São Paulo, cujo título é Passando Vergonha. O senso de urgência do ministro da Defesa parece estar descalibrado. Ele pediu acesso urgentíssimo a dados do TSE que já estavam disponíveis havia 10 anos. Gente, eu comentei isso aqui com vocês, né? Essa idiotia está contaminando. Os militares do nosso país eles estão se prestando a esse tipo de papel, os que estão próximos ao governo Bolsonaro. E agora parece que finalmente as Forças Armadas estão começando a organizar o desfile de 7 de setembro na praia de Copacabana, que é uma coisa totalmente absurda, né? O desfile tradicional seria em Brasília, capital da República, enfim, ali sim deveríamos ter as cerimônias oficiais, mas o Bolsonaro está fazendo um puxadinho para Copacabana, onde ele quer fazer ali uma utilização das Forças Armadas para todo tipo de idiotia do presente no seu governo, está arrastando os militares, não para uma comemoração do 7 de setembro, né, mas como eu tenho enfatizado sempre aqui, uma marcha, uma manifestação dos canjicas para assustarem a sociedade. Mas os setores mais conscientes da sociedade já percebem o que está acontecendo. Resta todos nós estarmos cada vez mais amplificando essas informações que eu estou conversando, que eu estou falando aqui com vocês, para que a gente não deixe algumas pessoas caírem nesse conto do vigário no dia 2 e dedicarem o voto ali para o atual presidente da República. Gente, eu fico por aqui. Mais uma vez, muito obrigado. Até o nosso próximo encontro, tá bom? Tchau!